Meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, bom dia a todos. É uma alegria poder estar com vocês nessa manhã para juntos adorarmos a Deus, aprender da sua palavra, ler a tua palavra e aprendermos um pouco mais das lições bíblicas da nossa escola bíblica dominical. Hoje, dia 5 de maio de 2024, nós estamos entrando dentro da sua casa por meio das redes sociais, Facebook, também YouTube. E é um prazer poder servi-los, e o pedido nosso é que você nos acompanhe, pegue a sua Bíblia, pegue a sua revista, e que possamos aprender juntos aqui nessa manhã. Falamos diretamente do templo sede da Assembleia de Deus de Rio Claro, Ministério do Belém, presidida pelo nosso pastor Cisaque da Silva Valadares. Pois bem, hoje nós falaremos a nossa lição de número 5, que tem como tema os inimigos do cristão. Lição de número 5, os inimigos do cristão. O nosso texto áureo, ele está descrito em Gálatas, capítulo de número 5, versículos 25 e 26. Você pode acompanhar com a sua revista ou também com a sua Bíblia, que nos diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26. Temos também como verdade prática as seguintes palavras: na jornada da fé há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Pois bem, lemos aqui nosso texto áureo e também a nossa verdade prática, e agora nós entraremos na nossa leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar, são duas passagens, carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 6, versículo 11 ao 14, e também a primeira epístola de João, dos capítulos 2 ao versículo 15 ao 17, que nos diz da seguinte forma, Romanos capítulo 6, versículo 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, vosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes, em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vai um pouco para frente agora na sua Bíblia, primeira epístola de João, capítulo de número 2, a partir do versículo 15 a seguir. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Essa é a nossa leitura bíblica em classe, que nós vamos ter como referência diante também dos tópicos apresentados nesta lição. Nós temos como objetivo da nossa lição nessa manhã, o objetivo de número 1 é identificar o primeiro inimigo do cristão, que nada mais é que o diabo. O segundo objetivo é explicar o conceito bíblico da palavra carne, explicar o conceito bíblico da palavra carne. E o terceiro objetivo é apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Esses são os nossos objetivos nesta manhã. Pois bem,
Vamos entrar na nossa introdução aqui da nossa lição. Você pode acompanhar, ouvindo, assistindo, bem como se você fazer uso ou ter a nossa lição também. Diz assim: na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela encontraremos 3 inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo da nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição, estudaremos esses 3 inimigos da jornada da vida cristã. Bom, falaremos nessa manhã dos 3 inimigos do cristão. Justamente dentre tantos que se apresentam em nossa caminhada cristã, como peregrinos neste mundo, o pastor Osiel Gomes foi muito feliz quando ele separa estes 3, que são muitos perigosos e que, de fato, refletem na nossa vida e estão atuando enquanto estamos por aqui. De uma forma muito sábia, esses 3 inimigos: o diabo, a carne e o mundo. Como felizmente o comentarista comenta, nós temos 2 inimigos que são externos e temos um inimigo que é interno. Esses 2 externos, eles não têm casa, a não ser que o homem abra a porta, que é o mundo e suas ideologias, e o próprio diabo. E o outro inimigo, ele é um inimigo interno, quando nós falamos de carne. E nós veremos a explicação de cada um nos tópicos a seguir. Esta lição é composta por 3 tópicos, cada tópico composto por 3 subtópicos, onde nós falaremos aqui. Nós temos também como palavra-chave a palavra inimigos, e aí a gente vai explanar muito mais, principalmente entrando para essas 3 vozes, né? O mundo, a carne e o diabo, ou em ordem conforme a lição: o diabo, a carne e o mundo. Esses 3 inimigos que nós falaremos nesta manhã. A lição tratará disso. Pois bem, vamos entrar para o nosso tópico de número 1, que é o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Primeiro subtópico do tópico 1. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. Olha só, o diabo é real. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, as ações de Satanás são descritas em Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Isaías, Ezequiel e Zacarias. O Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Perceba, meus irmãos, que de fato o diabo ele é real. Desde Gênesis encontramos as suas ações contra os seres humanos, bem como no último livro, o livro do Apocalipse, nós o identificamos também. Quando falamos sobre o diabo, temos que ter o equilíbrio necessário que necessita se ter. Existem lugares que falam mais do diabo do que do próprio Jesus. Já em outros lugares não falam dele com medo, como um misticismo, quando na realidade ele é um ser real. A partir do momento que se tem vontade, sentimento e inteligência, assim como o diabo é, ele se torna um ser pessoal. É importante lembrar, enfatizar e ratificar isso aqui. O diabo, ele não é inimigo de Deus, ele é inimigo do crente. Até porque ele não se compara a Deus, não tem como disputar com Deus na sua força, no seu poder, é impossível. Então eu ratifico isso. O diabo
não é inimigo de Deus, ele é inimigo do crente, ele é meu inimigo, ele é seu inimigo, ele é nosso inimigo. E o desejo dele, o prazer dele é destruir o que puder destruir, como Jesus disse que ele não veio senão para roubar, matar e destruir. E se ele puder levar mais pessoas com ele, com certeza ele o fará, como está fazendo. Nós, como igreja, precisamos deixar claro isso, pronunciar isso, ensinar isso, pregar isso e falar disso. Segundo subtópico do tópico 1 é a descrição de Satanás. Olha só que interessante. No Antigo Testamento ele é conhecido como Satã. E no Novo Testamento ele é conhecido como Diabolos, que é acusador e enganador. Vou repetir isso para você lembrar, anotar e não se esquecer. No Antigo Testamento ele é conhecido como Satã. No Novo Testamento ele é conhecido como Diabolos, que é acusador e enganador. Acompanhe-nos conforme a nossa lição. Subtópico 1, segundo subtópico do tópico 1, a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como um ser espiritual que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles. Em Judas 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus desse século, o príncipe da potestade do ar. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos e vontade própria. Nosso Senhor considerava Satanás como uma pessoa, e por isso usou pronomes pessoais para se referir a ele. Aqui em cima da lição apresentada pelo pastor Osiel, eu separei aqui justamente algumas características, 9 características. Eu quero chamar a nossa atenção para algo voltada ao nosso inimigo. Ele é um ser de natureza espiritual, ele é um querubim caído, ele é o chefe dos anjos caídos, ele é o Deus desse século, é um ser pessoal, ele tem inteligência, ele tem raiva, ele tem desejo e ele tem vontade própria. O primeiro inimigo do cristão é o diabo. Você pode depois ler na sua casa, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Repetindo, é um ser de natureza espiritual, e agora eu vou te falar a base bíblica. É um querubim caído, Ezequiel capítulo 28, dos versículos 11 a 14. Chefe dos anjos caídos, Lucas capítulo 11, versículo 15. É um Deus desse século, capítulo 4, versículo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. É um ser pessoal, tem inteligência, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Ele possui raiva, Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Ele tem desejo, Lucas, capítulo 23, versículo 31. E tem vontade própria, Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Nós precisamos tomar cuidado com alguns exageros e ignorância por partes de algum. Tipo, pisa na cabeça do diabo, pega ele pelo chifre. Sinceramente, eu não vi Jesus fazendo essas colocações. Eu não vi Jesus nos evangelhos fazendo essas brincadeiras. Eu nunca vi a nossa referência aqui pastoral, nosso pastor fazendo isso em seus sermões. Vigiemos quanto a algumas coisas, algumas falas e algumas pronúncias. Nosso inimigo, ele é real e ele não está de brincadeira. Terceiro subtópico do tópico 1, a identidade do inimigo. E nos diz assim a lição: podemos conhecer o inimigo por meio dos nomes que a Bíblia usa para descrevê-lo. Serpente refere-se à sua sagacidade e astúcia. Satanás, mencionado 52 vezes, adversário ou opositor.
Diabo aparece 35 vezes. Acusador, maligno, revela o seu caráter. Dragão vermelho, revela a sua ferocidade. Tentador, ação tentadora no campo da mentira e da imoralidade. Enganador, Beelzebu, chefe dos demônios. Belial, pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam a natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Veja toda essa identidade voltada ao nosso inimigo. Nós vemos aqui 8 adjetivos atribuídos ao diabo. Então, serpente, nós vemos adversário, nós vemos acusador, nós vemos maligno, dragão, tentador, nós vemos enganador e também vemos Belial. Olha só, tudo isso aqui voltado à identidade do nosso inimigo. O diabo, ele não é bobo, não. Ele fica esperando uma brecha para atacar o crente. O próprio apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele disse que o nosso inimigo fica ao nosso derredor, bramando como leão, procurando, ou seja, caçando, observando alguém que ele possa tragar. Se você tiver uma Bíblia Nova Almeida atualizada, você vai encontrar no capítulo 4 e no versículo 13 de Lucas, uma expressão muito interessante, e Efésios também, capítulo 6 e versículo 11, na NAA, que no capítulo 4, versículo 13, o diabo estava esperando um momento oportuno para atacar Jesus, depois de toda aquela tentação no deserto, e que Jesus o venceu, não cedeu a ele. E também nós vamos encontrar em Efésios justamente uma palavra usada como ciladas, que ali no original é metodeia, que é método, a mesma palavra para método, quer dizer. Ou seja, ele é um ser altamente organizado quando quer cumprir os seus propósitos. Efésios capítulo 6, versículo 11, nós vamos encontrar ciladas ali. Para enriquecer a aula e para você se aprofundar mais nisso, nós temos a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que eu recomendo que você adquira, que é um livro que vai te dar um norte contra dúvidas, contra questionamentos, contra discussões bíblicas. Você vai encontrar na página 90 um tópico exclusivo para falar do o nosso inimigo, o diabo. E o tópico fala sobre o maioral dos demônios. Então você pode ler depois, se puder, adquira este livro, vai te ajudar e contribuir muito para o seu crescimento, que é a declaração de fé das Assembleias de Deus. Todo cristão deveria ter isso, todo aluno deveria ter isso, todo professor deveria ter isso, todo obreiro deveria ter isso, todo assembleiano deveria ter isso, para contribuir para o seu crescimento e desenvolvimento bíblico, pessoal e espiritual também. Entrando na síntese do nosso tópico, diz: o primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real, ok? O primeiro inimigo do cristão, o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. É importante os irmãos estarem cientes disso. Vamos entrar para o nosso tópico de número 2, onde diz: o segundo inimigo do cristão, a carne. O primeiro subtópico do tópico 2 nos fala sobre o conceito bíblico de carne. Vamos ler, então, acompanhe-nos, por favor. Conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. Primeiro, o tecido muscular do corpo humano e dos animais. O corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e mortalidade. A natureza humana pecaminosa. Dentre muitas perspectivas da palavra carne na Bíblia, a expressão concupiscência da carne tem grande relevância. Quando o apóstolo João usa esse termo, ele se refere à satisfação carnal em todas as suas dimensões: glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas.
A expressão revela que não há critério ou norma moral, num contexto em que a busca pelo prazer individual dita tendência. É o egoísmo em grau elevado. Então veja só, o conceito bíblico da carne, a Bíblia coloca essas duas palavras, né, para a expressão carne. E é importante deixarmos claro aqui. O primeiro é soma, que é o corpo, este o nosso corpo, este templo, esse ser aqui externo que nos mantém de pé, essa carne composta, esse corpo composto por carne, por músculos, por órgãos, por tecido. E também o segundo é sarx, que significa natureza caída. Então, resumidamente, os tópicos apresentados pelo escritor, nós temos o tecido muscular dos homens e animais, o corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade e a natureza humana pecaminosa. E isso nós vamos encontrar em Gálatas, lá no capítulo 5, versículo 19, onde nós daremos mais ênfase. E essa carne aqui que o escritor está nos relatando é justamente essa carne caída, esse ser caído, essa natureza humana pecaminosa. Então nós vamos encontrar o segundo inimigo do cristão, a carne, lá descrito em Romanos capítulo 8, e também na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 11. Olha o que Gálatas capítulo 8, versículo 6 diz. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Precisamos deixar claro essa diferença. Então, quando a Bíblia fala de carne, não fala somente da natureza humana pecaminosa, mas fala também do corpo muscular, dos homens e animais, do tecido muscular, do corpo humano inteiro, o ser humano segundo a sua fragilidade, né? E também da natureza pecaminosa. É importante deixarmos isso claro. Não vai achar que tudo que fala da carne, que tudo está voltado ao pecado. Não. Nossa carne também fala desse Adão caído, dessa carne pecaminosa, desse ser justamente, dessa natureza humana. Ok? Sigamos para o nosso segundo subtópico, do tópico 2, que é a carne no Novo Testamento. Aqui nós vamos entrar em um conceito mais bíblico e teológico, que eu preciso que você anote, tenha a sua Bíblia em mãos para você acompanhar conosco. Que diz assim o segundo subtópico do tópico 2. A carne no Novo Testamento. Na perspectiva do Novo Testamento, o termo grego sarx, que nós tínhamos já citado, isso é carne, é uma referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa, a parte de Deus degradada sem a presença do Espírito Santo. Em suas cartas, o apóstolo Paulo evidencia o que uma natureza dominada pela carne pode produzir. Então já aproveita e abra sua Bíblia aí em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19 ao 21. E depois abra em Colossenses 3, capítulo 3, versículos 5 ao 9. A carne opõe-se a Deus e aos seus propósitos, pois ela tenciona caminhar de modo independente do Altíssimo. Seu desejo e vontade estão fora dos planos divinos e faz com que o ser humano haja como se fosse o próprio Deus. Então, eu separei duas partes aqui para os irmãos e eu vou citar. Então, nós temos as obras da carne, que você vai encontrar em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 20. E olha só o que é encontrado, o que possui-se nas obras da carne. Na área sexual, prostituição, impureza e lascívia. Na área religiosa, idolatria, feitiçaria e heresias. Na área interpessoal e social, inimizade, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Olha só que coisa. Agora, e o contrário é isso, o fruto do Espírito, conforme Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Sequência, né? Em relação a Deus, os frutos do Espírito: amor, alegria e paz. Em relação ao próximo, longanimidade,
benignidade e bondade. Em relação a si mesmo, fé, mansidão e temperança. Vamos ler a Bíblia. Você pode, para ficar de uma forma mais clara para você, ler na Nova Almeida Atualizada, a NAA. Eu vou ler aqui na minha, para os irmãos acompanhar. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Veja o que Paulo escreve aos nossos irmãos de Colosso. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Olha só, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Eu quero que você guarde que essa palavra concupiscência, que às vezes não é uma palavra muito clara para alguns, mas o significado é desejos. Então, sempre quando você lembrar de concupiscência, lembre-se da palavra desejo. Então, se você trocar, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, o vil desejo e a avareza, que é idolatria. Tá bom? Para ficar mais claro para os irmãos que nos acompanham. Agora, Efésios capítulo 4, versículo 22. Olha o que Paulo diz. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, ou pelos desejos do engano. Ok? Agora, Romanos capítulo 6, veja só, Romanos capítulo 6 e o versículo 6. Olha o que diz. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, ou seja, não sirvamos mais a carne, essa carne pecaminosa. Importante deixarmos isso claro. Vamos então, meus irmãos, nos acompanhem para o terceiro subtópico do tópico 2, a perspectiva doutrinária da palavra. Diz assim a nossa revista, da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão. Como vimos, a expressão carne pode ser usada para se referir ao corpo humano, já falamos. Mas também a natureza pecaminosa, também já falamos. Nesse sentido, embora uma mesma palavra pode trazer sentidos diferentes, não há razão de se confundir-se entre carne como corpo e carne como natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa, logo, é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. Pois bem, nós vamos ver na Almeida Revista e Corrigida uma expressão muito interessante na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16 e 17. E você pode acompanhar aí, que diz assim, ó: porque tudo o que há no mundo, o que é que há no mundo? Ele mesmo responde, a própria Bíblia responde. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E aí o versículo 17, e o mundo passa, e a concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É importante trazer outra tradução bíblica aqui. Olha como muda isso na Nova Almeida Atualizada. Eu tinha dito para os irmãos há pouco, agora atrás, sobre o significado da palavra concupiscência. Agora, se você tiver uma Bíblia Nova Almeida Atualizada, NAA, já vai mudar. Olha o que diz o mesmo texto, 1 João, capítulo 2, versículo 16 e 17. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então vejamos. A concupiscência aqui, em outras passagens, significa desejo. E o desejo aqui é algo intenso, algo interno, algo escondido, algo oculto que eu não vejo, que ninguém vê. Algo que faz parte da natureza caída. Vamos abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia aí,
Acompanhe-nos, por favor, em Gálatas. Vamos lá? Capítulo 5, versículos 16 ao 26. É um pouquinho extenso, mas é importante para termos mais claridade e entendimento. Gálatas, capítulo 5, versículo 16 a seguir. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Olha só. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, ou os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Ou seja, tem uma luta, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora ele muda. Paulo vai falar agora do fruto do Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Veja só, o que Paulo descreve tudo isso aqui na carta aos Gálatas, praticamente aí 10, 11 versículos, do versículo 10 ao 26. E precisamos também lembrar-nos, né, o que o hino 75 nos fala, né, da nossa harpa. Tentado não cedas, ceder é pecar. E eu me lembrei, enquanto preparava essa aula, as palavras de Martinho Lutero, né? Alguns pensam que depois que batizam, descem as águas, se convertem, aceitam Jesus, que eles não serão mais tentados, que eles não serão mais tentados ou ter uma tendência a pecar. Não, não é isso. Martinho Lutero escreveu sabiamente, fabulosamente assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Muito bom. Tomemos cuidado. Existe um velho homem aqui, dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, e que se não tomarmos cuidado, ele pode ressurgir, ele pode se levantar. É preciso viver uma vida de fato cristã, em prática, em vida, em vivência, em devocional, em leitura bíblica, em oração, em igreja, em jejuns, em santificações, para matarmos esse homem, para acalmarmos esse homem, se assim posso dizer, para que ele não levante, para que ele não ressurja. Muito bem. A síntese desse tópico é: o segundo inimigo do cristão, a carne, pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. Então é importante deixar isso claro. Vamos entrar para o nosso terceiro tópico, que diz: o terceiro inimigo do cristão, o mundo. Primeiro subtópico do tópico 3 diz: a perspectiva bíblica da palavra mundo. Acompanhe na lição, por favor, conosco. Há 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Olha isso, 5. A terra, o conjunto das nações conhecidas, a raça humana, a terra primeiro. Segundo, o conjunto das nações conhecidas. Terceiro, a raça humana. Quarto, o universo. E quinto, os que se opõem a Deus. Esses têm o diabo como chefe e vivem na impiedade. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades: o planeta Terra em que habitamos,
as pessoas que vivem de maneira independente de Deus. A passagem de 1 João capítulo 2, versículo 15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é de uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios, mas infames, e cujas ações não condizem com a vontade de Deus. Na epístola, esses vícios são classificados em 3 níveis: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, melhorando a expressão, olha só, desejos da carne, desejo dos olhos e a soberba da vida. Pois bem, a perspectiva bíblica da palavra mundo, então, nós deixamos bem claro aqui. A terra, o conjunto das nações, a raça humana e os que se opõem a Deus. O pastor Uziel foi muito feliz e esse terceiro inimigo do cristão, o mundo, conforme a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15, é importante deixarmos claro. E aí, ainda João vai relatar, né? Justamente nesse versículo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É importante deixarmos aqui, claro, um extremo que alguns utilizam e precisamos tomar cuidado. Nosso pastor sempre usa uma expressão muito sábia e muito significativa e inteligente, que é o equilíbrio. A palavra mundo aqui, ela é polissêmica, ou seja, ela tem mais de um significado. E como disse um sábio escritor, o mundo com as suas ofertas é uma comida cheirosa, que aguça e desperta os desejos da natureza pecaminosa. É importante não confundir algumas coisas aqui. O mundo aqui, da primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 15, o mundo aqui não é você deixar de aproveitar das maravilhas criadas que Deus fez. Não é você se isolar, se trancar, ser um antissocial. O versículo aqui, 15, ele fala-nos daquilo que rege o mundo. O sistema, daquilo que domina o mundão. Essas ideologias, essas coisas que querem implantar em nós, colocar em nós, inculcar em nós, na sociedade, em nossos filhos, em nossa família. Este aqui é o mundo que João está descrevendo. Mas o próprio versículo 16 explica o que é esse mundo. Acompanhe, vamos abrir lá, primeira carta de João, capítulo 2, vamos lá, versículo 15, só para deixar isso mais claro e não gerar confusão, principalmente por essa palavra ter um significado, ela ser uma palavra polissêmica. Então, o versículo 15, olha só, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Então está falando de um sistema, de algo que não é o que Deus criou. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aí o versículo 16 explica a própria Bíblia. Porque tudo que há no mundo, olha aí, ó, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ok? Então é importante deixar isso claro e bem claro para os irmãos. E aí você vai ver, nós vamos encontrar, já no capítulo 3 de João, a palavra mundo de uma forma diferente. O texto conhecido, né? A maior pregação, porque Deus amou o mundo. Vamos lá, para deixar isso bem claro, e como esta palavra ela tem vários significados na Bíblia Sagrada. João, capítulo 3, e o versículo 16. João, texto áureo, como alguns dizem, né? Da Bíblia Sagrada. Capítulo 3 de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que mundo é esse? As pessoas. Ok? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas olha só, o versículo 17 já é outro mundo. Olha o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Que mundo é esse? Aqui já é o planeta Terra, a cidade onde eu moro, onde você mora, o estado, o país. Então, olha só, porque Deus enviou seu Filho ao mundo para
não para que condenasse o mundo, aí já fala de pessoas, mas para que o mundo fosse salvo por ele, seres humanos. Então justamente o desejo aqui de Paulo, de João, e a escrita aqui desta palavra ou deste termo, nós precisamos odiar esse mundo sistema, esse mundo corrupção, esse mundo ideologia, esse mundo que é tudo contrário à vontade de Deus. E você vai encontrar Efésios, vamos abrir, vai. Efésios capítulo de número 2 e o versículo 2, para melhorar isso aqui. Efésios 2, versículo 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, mundo pecaminoso, mundo contra Deus, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, ou seja, do diabo, do nosso inimigo. Mas por outro lado, nós devemos amar o mundo. Que mundo? Esse que eu moro nele, orar por ele, as maravilhas criadas por Deus, os recursos naturais que Deus nos deu para nos manter vivos, água, alimento, legal. Quem aqui não gosta de sair, de fazer uma viagem com a família, desfrutar para um lugar tranquilo? Esse já é o outro mundo, para um resort, para uma praia, como você quiser, como você desejar. Seríamos muito hipócritas se não conseguíssemos olhar para as maravilhas criadas por Deus e adorar a Deus. E você entender que isso não foi criado por um Big Bang, que não foi criado por uma explosão, que não foi criado por um micróbio, que você não veio de um animal, mas sim que foram e fomos criação das mãos de Deus, da palavra haja e houve, que Deus dizer e aconteceu. E eu gosto muito de um texto em Eclesiastes, você pode acompanhar na sua casa, capítulo 3 de Eclesiastes, versículo de número 10. Você pode acompanhar, principalmente falando dessas bênçãos, dessas maravilhas, desse mundo abençoado que Deus criou para que estivéssemos aqui enquanto peregrinos. Capítulo 3, versículo 10 a seguir. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, fez desde o princípio até o fim. Veja só que interessante, né? Olha que coisa linda isso. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer o bem na sua vida. E também que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Muito bem. Então deixar isso claro sobre essa expressão e que muitas pessoas aí confundem e deixam de viver de uma forma plena ou de uma forma abençoada enquanto estão aqui. 3 níveis de vícios infames, segundo o subtópico do tópico 3. E aí nos diz assim: as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida são níveis de vícios infames que todo cristão encontrará diante da sua jornada. A concupiscência da carne. A concupiscência da carne tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, decaída. Grifa isso. Todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. B. A concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos tem a ver com o que envolve a mente e a imaginação. Ele cria o desejo pelas, grifa, coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, a arte para ceder aos desejos carnais. Aquilo que eu vejo, aquele desejo dos olhos que pode abrir uma porta, uma janela e quando viu já foi, já caiu, já praticou, já está viciado, já está preso, já está algemado. Terceiro, ou C, a soberba da vida. Esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem no pecado, denotando seu egoísmo, vanglória e ateísmo. Grifa, é o homem da atualidade desprezando o Criador em oposição deliberada. Então, resumidamente,
Concupiscência da carne, todo o ato do corpo para fins maléficos e imorais. Aqueles que se mutilam, aqueles que estragam o seu corpo, aqueles que machucam o seu corpo, aqueles que danificam o templo do Espírito Santo, que Deus disse, Paulo, sendo usado por Deus, escreveu, aquele que destruir o templo do Espírito Santo, será destruído por Deus também. Ou a concupiscência dos olhos, os desejos dos olhos, né? Como já dissemos, coisas pecaminosas oferecidas pela mídia, música, filmes, literatura, arte para ceder aos desejos carnais. E a soberba da vida é o homem da sua atualidade, desprezando o Criador em oposição deliberada. Muito bem. Então, é importante deixar isso aqui claro neste segundo subtópico do tópico 3. Entrando para o nosso último tópico, do tópico de número 3, subtópico 3 do tópico 3, a lição nos diz assim: vencendo o mundo. Há um sistema carnal que age sob o controle do maligno, que busca nos remover do caminho que leva ao céu por meio de uma ideologias anticristãs, estilos de vida que não glorificam a Deus e formas contrárias aos valores do Evangelho. Para vencer essas investidas é preciso ter uma vida cheia do Espírito Santo. É preciso também viver plenamente em Cristo Jesus, fazendo a vontade de Deus. Sendo assim, precisamos nos sujeitar a Ele, resistir ao diabo, pois temos a sublime promessa: ele fugirá de vós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Falando aqui desse subtópico, é importante entender o que Deus nos oferece para vencermos isso. O que Deus nos garante para vencermos isso. O que Deus nos oferece em meio a essa batalha. Nós vamos encontrar isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Paulo escreve isso quando ele está preso, quando ele está sendo guardado, ou preso por soldados romanos, e ele usa como um símbolo, ou como alegoria, ou como um sentido de explicação, a armadura de um soldado, que ele se reveste dessa armadura para que ele não fosse atingido por flechas, por itens de guerra, de batalhas, e ele não perecesse, morresse, ou fosse ferido a ponto de agonizar e morrer. Então, para suportarmos tudo isso, esse mundo e esses outros inimigos que nós falamos aqui nesta lição, nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus. Então é importante isso: o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra, o calçado do evangelho, o cinto da verdade, para que possamos resistir justamente nesse dia mau, nesse dia de batalha, nesse dia de perseguição, nesse dia de tentação. Então na NAA ela é muito feliz a expressão: peguem, não é eu que te dou, não é você que me dá, eu que preciso tomar essa armadura e me revestir no dia mau, no dia difícil, no dia da tentação, que com certeza ele vai ter. Então, vivendo em sujeição e comunhão com Deus, vivendo em santidade e humildade, vivendo no poder de Deus e vivendo em constante oração. É assim que nós venceremos os nossos inimigos. Entrando, meus irmãos, para a síntese desse tópico, nos diz assim: o terceiro inimigo do cristão, o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Entrando já na conclusão para encerrarmos, eu quero ler a conclusão com os irmãos, que diz assim: o apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar, com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sobre a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus.
Muito bem, chegamos ao final de mais uma lição da nossa escola bíblica dominical aqui. Como recomendação para ajudar os irmãos a ter um sentido ou um conhecimento melhor sobre isso, como já disse, adquira a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, que é muito boa e muito explicativa para diversos assuntos sobre a vida cristã e temas bíblicos. Outro livro também que eu quero recomendar é O Peregrino. É o maior livro vendido depois da Bíblia, que é um sucesso, que trata sobre essa nossa trajetória cristã aqui na terra, essa nossa peregrinação, todos os inimigos que o cristão possui, até o caminho ao céu. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor alcance você, a sua família, a sua casa, que Deus te dê força para você vencer todos os seus inimigos, principalmente desses aqui que nós tratamos nessa manhã. Não deixe de estar na igreja, cultuando, aprendendo, a não ser que você esteja com um problema de saúde, com uma dificuldade, mas venha para a igreja, venha para a casa de Deus, venha para o culto de hoje à noite, a partir das 18h30, o nosso pastor te aguarda com toda a sua família, em um culto lindo de adoração ao Senhor e de pregação da palavra de Deus para nos orientar, para te orientar e para que você comece a sua semana abençoado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.